Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Toyota Corolla Cross XRX 2.0 Flex 2025. Esse carro que está exposto aqui na Toyota Barigüi. Vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O SUV na sua versão topo de linha chegou com alguns aprimoramentos, como novo conjunto óptico dos faróis em LED, também nova grade frontal, novas rodas, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, que também recebeu aprimoramentos. Abertura eletrônica do porta-malas, que é uma novidade, teto solar. Nessa versão topo de linha, o seu interior é mais claro, trazendo mais requinte, recarregamento de celular por indução sem fio. O polêmico freio de estacionamento agora passa a ser eletrônico com função brake hold. Também painel digital de 12.3 polegadas e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis. Todo o conjunto óptico agora aqui é em LED. As versões XRX e GR Sport contam com esse novo bloco óptico. As outras versões já é o mesmo bloco óptico anterior. Então ele tem a luz de condução diurna que atravessa toda a parte do farol. Essa parte aqui com os 4 pontos, com indicação de seta que é progressiva, e quando você não está dando opção para seta, ele passa a ser também o DRL diurno. Mais abaixo, canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático comutativo dos faróis e também todo o acabamento em preto brilhante que realmente fica bem destacado aqui na parte do interior dos faróis. Aqui ele recebeu na parte do para-choque uma nova grade frontal que tem esses detalhes em colmeias aqui que fica bem marcante. Esse vinco também aqui com essa peça com um detalhe em preto brilhante. Aqui ele conta com 4 pontos dos sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. E uma novidade para esse detalhe aqui referente aos sensores, ele tem o suporte de frenagem de estacionamento, ou seja, tanto nos sensores dianteiros e traseiros, identificando um objeto, algo que esteja imóvel, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você encoste ali no objeto, trazendo dano ao veículo. Isso é bem interessante, depois eu mostro para vocês lá no interior. A parte do para-choque aqui com esse detalhe em preto fosco, isso não mudou nada. A parte aqui também com um farol de neblina em LED. Aqui é um aplique que é na cor do veículo, que é um branco perolizado, e as aberturas de ar em preto fosco. Mais acima, você tem esse detalhe aqui, que é novo, com a parte cromada e também esse detalhe cinza metálico. Aqui o logo translúcido da Toyota com um detalhe cromado, onde temos aqui os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que também recebeu aprimoramentos. Agora o ACC conta com Stop and Go, ou seja, ele vai parar totalmente ali por um veículo e depois vai prosseguir a velocidade automaticamente. Pré-colisão, mudança de faixa involuntária. Mais acima, você tem ali no para-brisas uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é 2.0 Flex, aspirado, com 175 cavalos com um torque de 20,8 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com injeção direta e indireta, e o bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Direct Shift, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Ele teve, referente à legislação de emissões, ele agora conta com 175 cavalos, anteriormente 177 cavalos, mas segundo a Toyota, nada que alterou na performance do 0 a 100 aqui do modelo. Comparativo referente à parte de consumo, ele tem um tanque de combustível de 47 litros, consumo urbano na gasolina 11,6 km por litro, consumo rodoviário 13,3 km por litro. Autonomia urbana 540 km, autonomia rodoviária em torno de 620 km. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos desse modelo. No capô, manta acústica também, manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que foi a única mudança aqui na parte lateral do veículo. Ela tem uns vincos aqui com um detalhe com a pintura em preto brilhante, bem aparente, e também o detalhe todo diamantado das bordas indo até o centro, porca antifurto que já acompanha o modelo de série, e o perfil dos pneus 225/50, rodas de 18 polegadas em liga leve.
Quero abrir imagem aqui para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4 metros e 46 centímetros de comprimento. Vamos livre de solo de 16,1 centímetros de altura. Na caixaria de roda, esse detalhe todo preto fosco, na saia lateral, você vai perceber, vai dar a volta por todo o carro. Também aqui um vinco da primeira porta aqui até a segunda porta, um contorno aqui que vai terminar na parte lateral, e da segunda porta ali também, ó, um vinco com contorno que termina lá na parte da lanterna. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, todo detalhe cromado até a coluna C. Aqui abaixo do retrovisor, esse detalhe em preto fosco, repetidor de seta, sensor de ponto cego, tráfego cruzado, rebatimento eletrônico do retrovisor e também quando você aciona na chave. A cor predominante aqui é um branco lunar perolizado, assim como as maçanetas. Na coluna B, esse detalhe aqui em preto fosco, a régua aqui na parte do teto com detalhe em cinza metálico. Aqui essa versão conta com um teto solar. Aqui o detalhe também na coluna C, como eu vou mostrar para vocês, a inscrição Corolla Cross, toda a parte envidraçada com os detalhes em preto fosco. Suspensão traseira continua sendo como eixo de torção. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do Corolla Cross. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, com suporte de frenagem de estacionamento, e depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento dessa parte de segurança no para-choque. Todo detalhe em preto fosco, refletor noturno para ajudar na visibilidade. Aqui você tem também um aplique que é na cor do veículo predominante. Aqui abaixo na parte do escapamento não teve nenhuma mudança, continua como no modelo 2024. As lanternas elas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação aqui em LED. Esse tipo de lâmpada aqui vai ser somente na versão XRX ou GR Sport, toda essa moldura em preto brilhante que já orna essa parte aqui da lanterna traseira. Na parte da tampa traseira, todo esse vinco que já harmoniza com a grade frontal, a inscrição Corolla Cross, XRX e os detalhes cromados aqui que ficam bem marcantes. Aqui limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, spray de limpeza, também o detalhe aqui com spoiler integrado na cor do veículo com antena Shark Fin ao teto. Você consegue fazer a abertura eletrônica aqui nesse modelo que anteriormente não, era manual. Então você aperta o botão aqui ao centro ou passa o pé por baixo aqui do para-choque para que ele possa identificar e fazer a abertura eletrônica, trazendo muito mais comodidade. Você está com uma caixa na mão, uma sacola, enfim. Para fazer o fechamento da mesma forma, pode passar o pé por baixo aqui do para-choque, ele vai fazer o fechamento eletrônico. Isso é um diferencial para essa versão topo de linha XRX. O porta-malas continua com 440 litros e o bacana aqui que agora ele vem com essa bandeja já de série. É um item genuíno da Toyota que já acompanha o modelo. Iluminação halógena somente aqui do lado esquerdo, um gancho aqui do lado esquerdo e também do lado direito com capacidade de 2 kg para você colocar uma sacola ou algo para que não fique solto aqui no interior do porta-malas. A esteira que você pode estar puxando aqui para cobrir as bagagens e também você puxando aqui, você tem um step de uso temporário com roda em aço, com kit de ferramentas para você fazer a troca, se necessário, aqui no modelo. Toda a parte do tampão aqui em preto fosco, a alça que você pode estar puxando para ela fechar eletronicamente também, apertando o botão ou apertando esse outro botão e ele mantém travado. Então você pode estar apertando ou passando o pé por baixo aqui do para-choque para que ele faça fechamento. Câmera de ré, depois eu mostro para vocês. Ele tem sistema anti-esmagamento, ou você esbarra aqui na porta, ela vai parar o fechamento automaticamente. 2 pontos aqui referente à luz de neblina, para trazer mais segurança e visibilidade noturna. Na parte de segurança ele conta com 7 airbags no total, sendo 2 frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros e também freios ABS com EBD e ABS nas 4 rodas e assistente de rampa. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixos, são 2 metros e 64 centímetros de comprimento. Posicione o banco do motorista aqui todo para trás, ele é 6 centímetros a menos do que o Corolla Sedan e vocês vão notar isso agora aqui na questão do espaço, ele é um pouco mais justo nessa questão, porque eu coloquei o banco todo para trás. Aqui o teto é mais claro, não sei se vocês lembram, 2024 o teto era escurecido, as alças aqui acima também, isso é um detalhe que mudou, o teto para trazer mais luminosidade aqui no seu interior. E o detalhe aqui, ele é mais claro nessa versão XRX, tanto a híbrida como essa 2.0. Só que tem um detalhe aqui que não sei se vocês perceberam. Anteriormente, essa parte do painel, a parte lateral da porta,
Aqui também era tudo nessa cor bege, agora passa a ser cinza aqui. E anteriormente o descansa-braço aqui era cinza e passa a ser bege. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa mudança aqui no interior. Portas e vistas somente aqui do lado do passageiro, saída de ar-condicionado e também duas tomadas USB do tipo C. Isso traz mais comodidade para quem vem aqui na fileira do banco traseiro. Também aqui o revestimento do banco em couro ecológico, com essa parte mais lisa, costura aparente, os pontilhados aqui ao centro. Parte da porta que vocês percebem esse detalhe aqui que é bege. Vou descer aqui para continuar mostrando para vocês a fileira traseira. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço com opção para 2 porta-copos, facilita aí quando está viajando no veículo. Esse detalhe aqui, ó, que não tinha anteriormente, é um tecido marrom em ultra suede, também Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes. Puxando essa parte aqui, ó, você consegue rebater o banco 60/40, ele é bipartido, então favorece. Não coube algo no porta-mala, você pode estar descendo um dos 2 lados para facilitar. Descendo o banco aqui, ajustando ele aqui, ó, você consegue também ter esse detalhe, ó. Inclinar ele mais aqui, você vai ganhar esse ângulo e mais conforto para quem vem aqui na fileira do banco traseiro. Revestimento aqui na parte da porta, tudo em couro, bem macio ao toque, com a parte da costura aparente, aqui também com acabamento em couro, nessa parte aqui já é no plástico rígido com detalhe em preto fosco. Acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, também um porta-garrafas como segunda opção ou porta-copos, acionador aqui para poder fazer a abertura da porta com detalhe prata e o alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Corolla Cross. Do outro lado, o botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai soar o alerta, abertura eletrônica do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso aqui ao veículo através do Smart Entry, que traz mais comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Novidade aqui, ó. A soleira, além da inscrição Corolla Cross, a iluminação em LED azul, a iluminação branca. Também um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês, a iluminação ambiente aqui também na parte da porta, somente aqui nas frontais, na parte da traseira não. E aqui o polêmico freio de estacionamento, que era no pé, agora é eletrônico, então isso é um detalhe interessante. A abertura do tanque de combustível, que são de 47 litros, a abertura aqui do cofre do motor. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Cross XRX 2.0 Flex, que já está em funcionamento, e eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês, começando aqui pelo painel, que é de 12.3 polegadas, é uma novidade aqui para o modelo, o mesmo do Corolla Sedan, então foi atualizado, isso é um detalhe bem interessante. A multimídia é de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Anteriormente era uma Pioneer com os botões físicos aqui abaixo, agora é um Harman Kardon, mas o sistema de som não tem assinatura Harman, ela tem os botões físicos aqui ao lado, tecla Home, aumentar ou diminuir o volume e alternar referente ao Android Auto e Apple CarPlay. Aqui você tem uma tela intuitiva ao toque, opção de mídia, AM, FM, estações de rádio, favorito, Bluetooth, projeção de tela. Voltando aqui, você tem a conectividade via Bluetooth aqui do seu aparelho para fazer atendimento de telefone celular. Na parte do comando de voz aqui referente ao volante, que é do tipo funcional. Essa parte de veículo você tem velocidade média, tempo decorrido e autonomia. Consumo combinado aqui você tem um histórico médio de consumo, você consegue acompanhar tudo por aqui. Também a parte de configurações aqui que você tem dispositivos, equalização de som e configurações referente ao veículo que você consegue fazer por aqui na multimídia também. Ela não tem GPS integrado, nem TV digital, mas por conta do Android Auto e Apple CarPlay, que você clica aqui, ele já vai parear o seu dispositivo. É sem fio, você consegue usar Google, Waze. Eu não estou pareado, se tivesse pareado já apareciam os ícones aqui referente ao seu smartphone para poder fazer a utilidade. Já os detalhes aqui no console central, tem esse detalhe aqui do painel bem macio ao toque com costura aparente, botão start-stop para fazer ignição aqui no veículo, esse detalhe preto brilhante, prata, ar-condicionado 2 zonas, digital, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra para o lado do passageiro, ligar o ar-condicionado, a saída da fileira do banco traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, onde você vai direcionar o fluxo, aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado, modo econômico. Também aqui o detalhe do aquecedor do vidro traseiro e para-brisas. Aqui você desliga o ar-condicionado. Você tem esses detalhes aqui para estar utilizando. Mais abaixo aqui você tem esse detalhe
com a parte aqui onde você tem a tomada USB do tipo A convencional, para você conectar o seu pendrive para ouvir a música predileta. Esse detalhe prata, no console central aqui em preto fosco, preto brilhante. Você tem a iluminação ambiente aqui azul. Aqui também a iluminação ambiente, ó, como vocês podem ver, e na parte da porta, como eu falei para vocês anteriormente. Recarregamento de celular por indução, sem fio, isso é bem bacana para estar utilizando. Se você tem um smartphone com a tecnologia compatível, é bem interessante. Aqui você tem a opção do botão Power, então você faz a troca aqui, olha, por conta do painel digital, olha que legal. Então ele tem essa parte de intuitividade aqui que é bem bacana, ó. Modo normal, modo eco, você vai alternando aqui. E também você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade aqui do veículo, e também lembrando que ele tem assistente de rampa. Aqui você tem o câmbio que é do tipo CVT, como eu falei para vocês, simula 10 velocidades. Tá vendo esse barulho como eu tô mostrando agora, ó? Sensores de estacionamento traseiro, dianteiro. Você tem as linhas dinâmicas aqui de distanciamento. Também, quando você esterça o volante, ele já não vai aparecer, somente a inclinação. Coloquei o objeto ali atrás, eu vou soltar aqui, ó, o freio. Olha aqui. Suporte de estacionamento, ou seja, ele tem esse detalhe aqui que ele vai fazer a freagem, aliás, a frenagem, quando justamente se aproximar de um objeto. Então eu deixei ele bem próximo. Então o sistema KPSB, que é o caso do suporte de estacionamento, vai identificar um objeto à frente, atrás, que esteja imóvel. Isso é bem interessante para você estar fazendo a utilidade aqui no dia a dia, com certeza por conta disso. O modo drive aqui você coloca para o lado esquerdo as trocas manuais para frente, para trás as reduzidas para você fazer as trocas aqui, caso uma descida de serra, ou para utilizar aí também no dia a dia, facilita bastante para você fazer a utilidade. Freio de estacionamento é eletrônico. A função hold aqui, ó, aperto aqui a função, posso soltar o pé que ele vai segurar aqui no freio eletrônico. Isso aqui em dias com parecida do trânsito ou no estacionamento, como eu estou fazendo aqui agora, não precisa ficar com o pé no freio. Basta acelerar novamente, ele libera o veículo para que você faça o uso. Isso é uma mudança bem interessante que fizeram no veículo aqui, colocando o freio de estacionamento eletrônico. Depois vocês deixem no comentário o que vocês acharam disso. Todo o detalhe aqui também do porta-copos, que são dois. Descansa-braço aqui você consegue puxar mais à frente, também abrir aqui, tem uma tomada 12 volts aqui para utilizar, e também todo esse espaço para você estar utilizando aqui da maneira que você achar melhor. Já os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, essa parte aqui mais lisa, com a costura aparente, os perfurados aqui acima. Essa parte marrom, como eu falei para vocês, lá na parte do banco traseiro, tem aqui também um tecido ultra suede com acabamento. Essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, o quebra-sol com a opção do espelho, que quando você puxa, acende a iluminação aqui no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Também o detalhe aqui, ó, você consegue ligar ou desligar as lâmpadas aqui. Também o controle referente ao alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Você consegue fazer a abertura aqui do teto solar, ó, manter inclinado, ou fazer a abertura. Então você tem esse detalhe para poder estar utilizando aqui do lado esquerdo e do lado direito aqui. Ele tem também o detalhe anti-esmagamento aqui, que quando você coloca um dos dedos ou da mão, não vai ter uma parte esmagada ali. Isso é um sistema de segurança também bem interessante. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, ele vai inibir aqui um reflexo de um carro vindo atrás de você à noite. É um item de segurança bem interessante para estar fazendo a utilização também. E aqui toda a parte do painel em plástico rígido aqui acima. Aqui já é com acabamento bem macio ao toque, com a costura aparente, esse detalhe em preto brilhante, e também no difusor de ar-condicionado com a parte prata. Porta-luvas aqui ele desce bem devagar, tem todo espaço para você estar utilizando aqui também. E aqui alto-falante do lado esquerdo, direito, também aqui o acabamento do painel um plástico rígido com detalhe em preto fosco. Na porta do motorista, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico no retrovisor. Quando você deixa aqui no modo A, ele vai rebater eletronicamente. Regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito, indicado aqui pela letra L e R. Aqui na parte do painel, você tem a abertura eletrônica do porta-malas,
a tecla Odotrip por conta da mudança do painel digital. Aqui você consegue ativar o farol alto e baixo comutativo, que faz parte do sistema Toyota Safety Sense, ou seja, veio um carro contra você, ele coloca para o farol baixo automaticamente, ficou tudo escuro, ele volta para o farol alto. Isso dirigindo à noite é bem interessante, traz bastante comodidade. Aqui você consegue ajustar o facho do farol para cima ou para baixo, de acordo com o peso que você está no carro, facilita bastante também para estar utilizando. A sua direção é eletroassistida, com regulagens de altura, regulagens de profundidade, esse volante que é do tipo multifuncional com acabamento em couro aqui revestido, bem macio ao toque. Também você tem aqui desse lado o computador de bordo que você consegue operar, comando de som, comando de voz, atendimento telefone celular via Bluetooth para estar utilizando. Já que você consegue alternar as estações de rádio ou as músicas que você está ouvindo, aqui acima faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que tem ACC, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que teve aprimoramentos. Agora ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Pedestres e veículos ele identifica durante o dia e também durante a noite. Ciclistas ele vai identificar somente durante o dia. Então o ACC agora ele conta com stop and go, ele vai fazer a parada 100% ali o veículo à frente. Se você marcou ali 100 km por hora, o veículo à sua frente começou o trajeto, ele vai prosseguir o trajeto que você determinou. Isso é uma mudança bem interessante. A mudança de faixa involuntária, vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem, e tenha também o assistente aqui de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. Aqui é o sistema pré-colisão. Se você mantém ativo, numa situação de risco eminente, aí ele vai te dar um alerta sonoro e visual, e aí ele vai fazer a frenagem semi-autônoma caso você não consiga se evadir ali daquela situação de risco. Isso é bem interessante referente ao sistema. E também, se você tiver com muito sono, fadigado ali ao volante, dirigindo e começar a oscilar a direção, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, vai aparecer uma xícara de café ali na tela, informando que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo com sono. Bem interessante, não é não? Aqui o detalhe também com as mudanças do pedal shift para você fazer as trocas manuais. E a parte do painel, como eu falei para vocês, 12,3 polegadas, ele é digital, então tem o conta-giros, velocímetro de forma digital, então você tem temperatura exterior, relógio, indicação de câmbio, configurações. Aqui você consegue colocar para o lado direito, ó, ele já vai mudar aqui a opção 2, então você tem sistemas de segurança, modo econômico, tempo de viagem, um resumo de viagem aqui. Você tem aqui referente a arrefecimento do motor e capacidade aqui do tanque de combustível, que tem um marcador que são 47 litros. Você colocando para o lado direito mais uma vez, opção 3, então ele já vai mudar aqui, ó, rádio, trip A, trip B, média instantânea, odômetro total, trip A, trip B. Se eu colocar aqui para baixo, ó, tem configurações. Se eu segurar em configurações aqui, eu consigo alternar aqui detalhes referente ao painel aqui. Então você tem aqui configurações do medidor. Nessa parte de configurações do medidor eu seguro o botão aqui, ó, tem estilo do medidor e eu consigo mudar o fundo, ó. Esse é o inteligente, esse aqui é o casual, esse aqui é o robusto e esse daqui o esportivo. Consigo mudar também aqui, ó, o tipo de medidor. Ele tem dois arcos, né? Eu consigo colocar aqui um arco somente ao centro, ou consigo tirar esse arco também e deixar a tela toda limpa aqui, mais clean. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Corolla Cross XRX 2.0 Flex, que eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar algum detalhe que eu deixei de mencionar. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!